Eu converso agora com o prefeito de Pará de Minas, Elias Diniz. Prefeito, que situação, né, dramática aí, mais uma vez vivenciada pelos mineiros. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. A gente continua em estado de alerta, mas conforme foi colocado aí pela equipe que fazia esse monitoramento, eles não tinham conhecimento do mapa de risco. Toda empresa que tem uma usina hidroelétrica ou até mesmo uma barragem de minério, obviamente tem que cadastrar junto ao Corpo de Bombeiro todo o mapa de risco caso haja o rompimento. E o que nós temos é o seguinte: no mapa de risco deve ser cadastrado inclusive as famílias, né? Nós ontem retiramos todas as famílias que estavam no nosso radar, mas as famílias que estavam cadastradas no plano de ação da própria empresa. Nós não podemos, como se diz, dar sorte ao azar. O que acontece é que o volume de água que desceu na barragem é um volume jamais visto. O que estava previsto, aproximadamente 70 milímetros de chuva de sábado para domingo, foi o dobro, 140 milímetros de água. Com isso, nós ainda temos a contribuição de duas outras represas, que está na cidade de Itaúna. Envolve Benfica, envolve também a represa dos Britos. E as duas, querendo ou não, choveu muito na cabeceira e contribuiu, inclusive, para essa imagem que vocês estão vendo aí, no qual nós tivemos aí uma erosão nas laterais. Além da erosão das laterais, nós enfrentamos um outro problema. Esse problema é que aonde é o duto que leva até a turbina, ela sofreu uma fratura. Essa fratura, querendo ou não, contribuiu para que a água pudesse chegar quase próximo à via. Nós precisamos agora, já solicitamos à empresa em caráter de urgência para que apresente, juntamente com a equipe de engenharia, cálculos para verificar se o esforço mecânico em cima poderá ou não suportar esse volume de água. Porque, além do volume de água, nós temos ainda as plantas aquáticas, os aguapés. Esses aguapés estavam praticamente, tomou-se toda a represa. Então, nós tivemos ali dois esforços mecânicos. Além das águas, nós tivemos ainda um peso muito expressivo dessas plantas aquáticas, que gerou e foi para as bordas, e com isso começou a gerar uma erosão. Nosso sistema de alerta foi preventivo. Nós precisamos agora monitorar se existe fratura, pois se tiver fratura, porque não é visível, a água passou por cima, é onde que nós vamos poder falar para a população: olha, existe sim risco iminente da barragem se romper. E no processo, praticamente como se fosse uma dobradiça. O senhor falou aí no começo, não sei se entende muito bem, a empresa ela tinha um plano de fuga ou não? Quer dizer, um plano estratégico? Sim, tinha. É obrigado. Toda empresa tem que apresentar isso junto ao Corpo de Bombeiro e todo ano, periodicamente, tem que ser feita essa análise. O problema maior é que nós tivemos uma intensidade de chuvas no estado de Minas Gerais muito acima do normal. E, principalmente, nos últimos 10 dias, tem chovido muito aqui na nossa região. E, inclusive, conforme eu disse, choveu o dobro, né? E isso é algo muito expressivo. Além da contribuição da água, nós ainda tivemos os aguapés. E, com isso, a água que desceu alagou não simplesmente parte das casas, mas nós tivemos, inclusive, granjas e fazendas. Inclusive, granjas de suínos, nós perdemos parte do plantel de suínos. Mas fizemos a retirada das pessoas em caráter de urgência. Isso com é a importante. Contribuição da Polícia Civil, a própria equipe da Defesa Civil do município, a equipe do Corpo de Bombeiros e a equipe da Polícia Militar, além da sociedade civil organizada, que tem colaborado e nos ajudado muito. Perfeito, prefeito. Pontes estão totalmente alagadas e estamos ilhados em alguns lugares. Eu quero trazer aqui, é claro que a gente tenta ser otimista, mas nesses casos é bom a gente prever o pior cenário, né? No pior cenário do rompimento dessa barragem, o que está sendo preparado para caso isso ocorra? Bom, primeiramente, nós temos que analisar todo esse mapa de risco. Esse mapa de risco, nós vamos identificar quais são as áreas que nós temos que trabalhar preventivamente. Porém, além da área de risco, existe uma contribuição que leva diretamente ao rio, né? O Rio São João,
que automaticamente sobe significativamente o volume. E ele ainda tem uma contribuição de um outro ribeirão que vem de Pará de Minas, que é aqui o nosso ribeirão principal, o Água Limpa, juntamente com o ribeirão que vem da Matinha. Todos esses dois entram no ponto de junção e colaboram para aumentar a água significativamente, no qual nós estamos alertando todos os ribeirinhos, né, para que, na realidade, saiam de suas casas. Várias fazendas já foram inundadas e agora nós temos, inclusive, 2 famílias ilhadas. Na madrugada dessa noite, tentamos fazer o resgate, mas devido ao fluxo de água e as correntezas, nem com barco motorizado conseguimos chegar. Agora, pela manhã, estamos verificando a possibilidade de dar o contorno, né, ir para uma outra área, ou se não, fazer o resgate com o helicóptero. Além, o helicóptero, depois que resgatarem as pessoas, vamos fazer um voo, e nesse voo vamos verificar as condições da barragem na sua totalidade, considerando principalmente as suas laterais e a parte onde envolve ali a condução, né, o duto que vai até a parte de geração, pois a usina sofreu um estresse na sua estrutura física. Sim. E isso nós temos que analisar com a equipe de engenharia como é que fica a situação. Pois se continuar essa erosão, principalmente nas laterais, o risco é iminente que ela possa realmente ceder e vir funcionar como se fosse uma dobradiça. Dramática a situação, prefeito. E essas pessoas, elas estão sendo atendidas de que maneira, né? A população que mora aí nessa região, existem pessoas que ainda precisam ser retiradas, digo, das suas casas, ali da área que pode ser atingida. Como é que está sendo feito esse trabalho? A primeira questão é que nós montamos um QG operacional, em próprio Carioca, envolvendo ali os grupos, Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, todos, né, envolvidos. E outra está em Conceição do Pará, para que a gente possa monitorar as 2 situações. Também, em Carioca, estamos ali com um processo para abrigar as pessoas desalocadas, mas uma boa parte optou por estar sendo direcionado para os seus parentes, para os seus familiares. O outro grupo, nós tiramos praticamente 130 pessoas. O outro grupo pertence à Conceição do Pará e Onça do Pitangui. Agora, 2 famílias que não foram retiradas, essas 2 famílias, uma não quer sair. Nós já pedimos ordem judicial para que seja retirado coercitivamente, pois a barragem está em risco iminente de realmente se romper. Tá certo. Conversei aqui com o prefeito da cidade de Pará de Minas, Elias Diniz. Prefeito, quero agradecer. É claro que a gente deseja que o pior não aconteça, mas caso ocorra, que a cidade esteja preparada e que essas pessoas possam recomeçar, o que é sempre difícil nesses momentos. Obrigado por nos atender aqui, o UOL. Bom trabalho para o senhor. Diego, eu que agradeço e agradeço toda a população. Peço a Deus que possa iluminar para a gente ter todo esse discernimento e atender as pessoas em caráter de urgência. E, no mais, que a chuva diminua a intensidade, principalmente aqui no nosso estado de Minas Gerais, pois o volume necessário para o mês já foi. Um abraço, fique com Deus.